Biografia de Martin Heidegger. Martin Heidegger nasceu em 1889 em Meßkirch, uma cidade no sudoeste da Alemanha. Proveniente de uma família católica romana, seu pai Friedrich Heidegger era sacristão em uma igreja da cidade. Somado sua mãe, Johanna Kerf Heidegger, e seus irmãos Fritz e Marielle, a família tinha uma vida simples em uma pacata cidade rural. Após os estudos fundamentais, com 14 anos, Heidegger é enviado a 2 escolas jesuítas, como um candidato ao sacerdócio. Nesse período, aprende grego e latim e tem seu primeiro contato com um estudo de Franz Brentano sobre os vários sentidos de ser em Aristóteles. Começou os estudos superiores aos 20 anos em um seminário em Freiburgo e na Universidade Albert Ludwig. Em seus estudos, teve acesso a grandes nomes da filosofia, que certamente exerceram influência em seu pensamento, e também leu muitos livros de seus professores e alguns teólogos da época. O ano de 1911 trouxe muitas mudanças para o jovem Martin Heidegger. Esteve doente boa parte do ano, tendo que retornar para sua cidade natal em busca de repouso. Ao retornar para Freiburg, decide abandonar o seminário. Seu desejo neste período já era o de ir estudar com Edmund Husserl, cujos textos haviam começado a ler, na Universidade de Göttingen. Mas a saída do seminário acelerou o fim de uma bolsa anual, impossibilitando a mudança para a região norte da Alemanha, mantendo sua atenção apenas no curso de filosofia. Conquistou seu doutorado em 1913, alcançando a autorização para lecionar 2 anos mais tarde, com uma publicação sobre Dom Scott. Casou-se com Elfriede Petri, que era protestante, em 1917, em uma cerimônia discreta na capela da Universidade de Freiburg. Ao retornar em 1919 de uma breve atividade militar, anuncia sua desvinculação do catolicismo e passa a ser assistente de Edmund Husserl, que já estava em Friburgo desde 1916. Neste período, embora Heidegger tenha grande admiração pelo método fenomenológico desse filósofo, que se tornou um amigo, começa a distanciar-se dele teoricamente, reinterpretando-o ao mesmo tempo em que passa a ser reconhecido como excelente professor. O filósofo afirmou ter se posicionado contra o regime e seus efeitos em suas aulas e tentou esclarecer esse envolvimento em uma famosa entrevista ao Der Spiegel, em 1966, mas seu silêncio foi criticado por muitos, especialmente por Hannah Arendt. Apesar das dificuldades provocadas em sua carreira docente por essa questão, as décadas de 1940 a 1970 foram frutíferas na escrita. Em seus últimos anos, manteve seu ritmo de estudo e apresentou muitas palestras, sendo a última em 1975. Esteve ocupado com a organização de suas obras completas e manteve contato com os amigos até morrer em sua casa em 1976. Biografia de Sartre. Jean-Paul Charles Aimé Sartre nasceu em Paris, dia 21 de junho de 1905. Era filho de Jean-Baptiste e de Anne Mary. Ficou órfão de pai muito cedo, quando tinha apenas 1 ano de vida. Diante disso, mudou-se com sua mãe para a cidade de Mildown, próxima à capital, onde passaram a viver na casa de seus avós maternos. Desde cedo, Sartre lia muitos clássicos e se interessava pelas artes, especialmente o cinema, o que mais tarde o levaria a escrever peças de teatro e novelas. Com apenas 10 anos, ganhou sua primeira máquina de escrever e ingressou na escola Liceu Henri VI de Paris. Com 19 anos, ingressa no curso de filosofia da Escola Normal Superior, em Paris, onde conheceu Simone de Beauvoir, sua parceira intelectual por toda a vida. Graduou-se em 1928, trabalhando como professor, e com isso decidiu aprofundar seus conhecimentos na filosofia existencialista para assim criar sua própria teoria. Logo, ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar no Instituto Francês em Berlim. Nesse momento, dedica-se aos estudos de fenomenologia
e existencialismo de alguns filósofos como Edmund Husserl e Martin Heidegger. Participou da Segunda Guerra Mundial como meteorologista, ficou preso nos campos de concentração de Trier e por motivo de doença foi liberado. Posteriormente, fundou o grupo Socialismo e Liberdade. Espírito inquieto, Sartre foi um intelectual engajado, juntou-se ao Partido Comunista Francês, onde participou de muitos movimentos sociais, tal qual o movimento estudantil de 1968. Um fato curioso de sua vida é que Sartre se recusou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, pelos próprios motivos de sua filosofia e pensamentos. Com os intensos trabalhos, acompanhados do uso excessivo de álcool e drogas estimulantes, sua situação de saúde já era grave, envolvendo diabetes, hipertensão e problemas circulatórios que o causariam, somando-se tudo, um glaucoma que o deixou quase totalmente cego. A partir daí, sua saúde vai sendo fragilizada e o filósofo começa a ser tomado por terríveis dores e agonia até a sua morte, falecendo em sua cidade natal, dia 15 de abril de 1980, com 75 anos. Biografia de Hannah. Hannah Arendt foi uma importante filósofa e teórica política alemã de origem judaica. É considerada uma das mais importantes pensadoras do século XX. Suas obras se destacam na análise e crítica combativa aos regimes totalitários e à violência social. Hannah Arendt nasceu no subúrbio de Linden, em Hannover, Alemanha, no dia 14 de outubro de 1906. Quando tinha 3 anos, sua família mudou-se para a Prússia. Formou-se em filosofia na Universidade de Marburg, Alemanha. Em 1928, se doutorou em filosofia na Universidade de Heidelberg, com a tese O Conceito de Amor em Santo Agostinho. Em 1930, a filósofa casou-se com o professor de filosofia Gunther Stern. Após 3 anos, Arendt foi obrigada a refugiar-se com Stern na França em virtude da ascensão do nazismo e do início da perseguição antissemita oficial na Alemanha. A filósofa pertencia à organização sionista alemã, fato que a fez ser presa e interrogada algumas vezes antes de fugir para Paris. No ano de 1939, a filósofa separou-se de seu marido e no ano seguinte casou-se com o historiador anarquista Heinrich Blaicher. Com a ocupação nazista na França, Arendt resolveu fugir. Foi presa em um campo de concentração onde ficou por alguns meses. Após a sua prisão, a pensadora resolveu fugir de vez, indo viver em Nova York. De 1933 até o fim de sua vida, a pensadora considerou-se uma apátrida, o que marcou intensamente a sua obra. Em 1933, assumiu a posição de luta contra o nacional-socialismo na Alemanha. Emigrou para os Estados Unidos com a ascensão do nazismo na Alemanha. Entre a década de 1950 e o final da década de 1960, a filósofa atuou como professora convidada para ministrar palestras e cursos em diversas universidades renomadas, como a Universidade de Princeton, a Universidade de Cornell e a Universidade da Califórnia. De 1967 a 1975, Arendt também lecionou filosofia e política em uma universidade de Nova York. Em 1968, a pensadora publicou Homens em Tempos Sombrios. Em 1970, sofreu a perda de seu marido Heinrich. Em dezembro de 1975, ela morreu em decorrência de um ataque cardíaco fulminante aos 69 anos de idade.